Saudações, alunos! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o diagnóstico e planejamento na pecuária. Na primeira parte, nós iremos falar do diagnóstico, onde eu vou passar algumas orientações para vocês de como proceder, no diagnóstico, ou seja, quais os caminhos para diagnóstico e planejamento na pecuária, e vamos ver o que compõe o diagnóstico de uma produção pecuária. O diagnóstico e planejamento é um grande desafio do agente de assistência técnica e extensão rural, principalmente na sua primeira experiência. Nessa situação, você vai se perguntar: como irei prestar assistência técnica na propriedade? O que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir melhorar os resultados da propriedade? Como que eu vou conseguir melhorar a vida daquele produtor? Você vai perguntar o que eu irei fazer nessa propriedade, qual é o primeiro passo, por onde eu começo. São perguntas que vão existir na vida profissional, não só do iniciante, mas também já tem experiência e fica se perguntando como pode fazer em cada atividade, em cada nova propriedade, em cada novo desafio para atingir bons resultados. Um resumo do que deve ser feito é diagnóstico, planejamento e intervenção, nessa sequência. O que é diagnóstico? Coleta e análise de dados e elaboração de um relatório, que é esse relatório do diagnóstico, que é o diagnóstico propriamente dito, esse relatório. O planejamento, ele é um conjunto de objetivos e metas a ser alcançado, e a intervenção é o que será feito para atingir esses objetivos e metas. Vamos ver com mais detalhe. No diagnóstico produtivo, qual é a primeira ação? A primeira ação a ser feita na propriedade é o diagnóstico produtivo, e tem vários fatores que dificultam a realização do diagnóstico. Primeiro são a falta de informações, não ter as informações adequadas sobre o rebanho. Depois, a falta de anotação. Você não tem essas informações e devido somente à falta de anotações. O produtor não anota o que produz, qual é o desempenho dos animais, quais os resultados produtivos, a produção de leite, o peso dos animais ao abate, que são informações importantes na hora do diagnóstico. Não tem nenhum básico de escrituração do rebanho. Isso aí são situações muito comuns. Eu posso até dizer assim: é mais comum você encontrar o produtor que não tem essas anotações do que o produtor que vai ter essas anotações. E isso vai levar a muitas dificuldades em mensurar o que está acontecendo na propriedade. Nessas condições que você não tem anotações, você vai ter que fazer um diagnóstico baseado nas informações que o produtor tem de cabeça. Você vai elaborar uma espécie de um questionário com as informações que você precisa e vai perguntando isso para o produtor e vai anotando, tentando ter pelo menos uma referência. Tem que ter cuidado e bastante atenção que nessa fase, que é logo no início, quando o técnico começa a visitar a propriedade, ele ainda não tem um contato mais próximo, técnico-produtor, e é comum você encontrar situações onde o produtor tenha medo de fornecer essas informações, e não queira fornecer. É algo muito, às vezes é algo difícil de se conseguir no início. Então, por isso que é importante você inicialmente conversar, conhecer o produtor, ganhar a confiança dele. E importante demais, informações que são coletadas na propriedade, elas são de uso único e exclusivo para assistência técnica, para esse diagnóstico e para as intervenções. Tem que ser algo confidencial, porque aquilo são as informações restritas da propriedade. No diagnóstico, quais informações é preciso saber para realizar o diagnóstico de um sistema de produção animal? Quais informações eu preciso saber para realizar o diagnóstico de um sistema de produção animal? São informações relacionadas à caracterização da propriedade, informações relacionadas a indicadores de desempenho, onde entram os indicadores zootécnicos e indicadores econômicos, recursos humanos,
né, como mão de obra, oferta de mão de obra, que muitas vezes é um fator limitante em algumas áreas. Alguns negócios eles podem ser limitados devido a ter um negócio que demanda muito mão de obra e muitas vezes até mão de obra qualificada, e essa mão de obra não está disponível. E o mercado, né? Compra e venda, né? Compra de insumos, né? De equipamentos, de materiais, e a venda, né? Dos produtos ali produzidos, seja animais ou seja um produto pronto, né? Como é a realidade de muitos produtores que não vendem matéria-prima, vendem um produto processado, já um derivado de um leite, por exemplo. Na caracterização da propriedade, algumas informações importantes, como a localização, né? Caracterizar onde que essa propriedade se localiza, qual o clima da região, qual a infraestrutura que essa propriedade possui, né? Qual a área dessa propriedade, né? Quantos hectares, qual o espaço que tem disponível, né? para ampliações, por exemplo. Ver toda a infraestrutura em máquinas, instalações, equipamentos, área de pastagem, as atividades desenvolvidas na propriedade, porque as ações de assistência técnica, né, muitas vezes ela é focada na atividade principal da propriedade. Essas ações, né, essas outras atividades desenvolvidas na propriedade, elas devem ser consideradas, né, devem ser consideradas, avaliadas. Não pode se focar somente naquela propriedade, naquela atividade chave, né, na principal atividade da propriedade. As outras atividades devem ser consideradas nesse diagnóstico, porque elas têm interferências. A gente viu nas aulas anteriores, falando de custo de produção, né, como que influencia, né, o custo de uma atividade na outra, por compartilhamento de área, compartilhamento de mão de obra, compartilhamento de bens, né, e serviços, de uso de equipamentos. Outro ponto importante é conhecer o histórico dessa propriedade, né? O que já foi produzido na propriedade, quais as atividades que já foram desenvolvidas. Os indicadores de desempenho, né? Os indicadores de desempenho são os indicadores técnicos e os indicadores econômicos. O que são isso? São informações sobre características, atributos e resultados de índices técnicos e econômicos que permite ao técnico conhecer a situação do sistema de produção. É a partir desses indicadores que a gente vai conseguir saber, como técnico, se os resultados dessa propriedade são bons ou ruins, se estão muito ruins, se estão abaixo da capacidade do potencial produtivo, né? Para a partir daí a gente poder tomar nossas decisões. Então, conhecer os indicadores técnicos e econômicos da propriedade é primordial no diagnóstico produtivo. E os indicadores de desempenho, né, a gente precisa entender essa diferença entre eficiência técnica e eficiência econômica. Por que é importante conhecer esses indicadores? Porque nem sempre aquilo que é o melhor tecnicamente, que traz a melhor eficiência, vai trazer o melhor resultado econômico. Um exemplo, se a gente usa um alimento, né, na composição de uma ração de um animal, mas esse alimento está muito caro no mercado, porém é o alimento que traz o melhor resultado de desempenho. Mas, né, de repente nessa situação é mais interessante eu optar por um alimento com qualidade inferior, que traz um melhor desempenho, porém está com um custo mais baixo, que vai trazer a melhor eficiência econômica. Então esse balanço, né, entender essa eficiência técnica, essa eficiência econômica é muito importante na hora de realizar o diagnóstico. Esse diagnóstico, eles são indicadores dos processos que ocorrem na fazenda, certo? Então, quais os objetivos aqui desse diagnóstico? Medir os dados reais, né? Medir os dados reais e os objetivos, avaliar a eficiência produtiva, reprodutiva e sanitária dos rebanhos. A gente vai ter que ter referências. Depois que a gente vai avaliar a eficiência do rebanho. Como que está a questão reprodutiva dos meus animais? Minhas vacas estão parindo todos os anos? Minhas cabras estão parindo 5 vezes a cada 2 anos, né? Como que está o desempenho? Como que está o crescimento? Os animais estão tendo um bom ganho de peso? Estão chegando ao abate na idade certa?
né? Como que estão as condições sanitárias, quais as doenças que ocorrem com mais frequência. E aí depois dessas informações todas levantadas, a gente vai fazer comparações, né? Fazer comparações com outros dados, o que se consegue em outras propriedades, aquilo que é possível se alcançar, né? Para tudo isso a gente vê como que está o desempenho dessa propriedade, né? A gente poder identificar quais os pontos críticos, quais aqueles pontos que estão sendo mais limitantes no processo produtivo. A partir disso que a gente vai ter essas informações de desempenho da propriedade que eu falo aqui, né, como um todo. Identificar os pontos críticos, a gente vai poder estabelecer metas, né, e estimar qual vai ser a rentabilidade econômica dessa propriedade. Nesses indicadores de desempenhos, os índices zootécnicos, eles são informações muito importantes, né, no diagnóstico dos sistemas de produção animal. Os índices zootécnicos são indicadores produtivos, quantitativos e qualitativos, capazes de expressar de forma mais clara ao produtor o que exatamente se passa na sua propriedade em função do seu manejo. Certo? Então, são com esses índices zootécnicos que tudo aquilo que está acontecendo a gente vai poder ter isso de forma mais palpável, né? Ao longo dos anos, os índices zootécnicos permitem conhecer o histórico da propriedade, seja, traçar um histórico da propriedade, como foi a evolução. Por exemplo, como a mortalidade nessa propriedade. A gente pode ter observado que veio aumentando a mortalidade ao longo dos anos, ou veio diminuindo a mortalidade, veio aumentando ou diminuindo a ocorrência de uma doença, né? E com isso, a partir desses índices, das informações anotadas, você tem como identificar qual a causa desse aumento, né, de uma mortalidade, por exemplo, ou avaliar como que as intervenções foi reduzindo a ocorrência de uma doença. Aqui a gente tem um exemplo de índices zootécnicos na bovinocultura de corte, né? A gente tem a média brasileira, um sistema melhorado, mais tecnificado, um sistema com tecnologia avançada e umas metas que a gente deseja alcançar. Assim, aqui nessa aula, o objetivo não é a gente estudar a cadeia produtiva em si, né? O objetivo é a gente ter noções de como esses índices zootécnicos podem nos ajudar na tomada de decisões, né? Por exemplo, aqui a gente vê um primeiro índice, que é o índice de natalidade, né? Que é o percentual de nascimentos em relação ao número de matrizes. A média brasileira é 60%. O que é isso? Né? A cada 100 vacas, 60 delas tem crias, né, ao longo de um ciclo, né? No sistema melhorado, com melhor manejo, de 70% a 80%, o sistema com tecnologia avançada acima de 80%, e a meta é que essa taxa de natalidade ela seja acima de 90%. Qual seria o ideal? É que 100% das minhas vacas me dessem crias, porém nem sempre, e isso é quase surreal se alcançar esses índices produtivos. O que eu preciso que vocês entendam? A gente não tem como discutir todos os índices de todas as culturas aqui nesse curso, nessa disciplina, mas vocês precisam entender como utilizar esses índices para planejar, né? Todas as culturas agropecuárias, vocês vão encontrar, né, essas metas, né, em publicações de instituições reconhecidas. E essas metas, elas correspondem ao potencial, né, da atividade. Ela corresponde ao potencial da atividade, é o que é possível se alcançar, certo? Então, a gente sempre procura os melhores resultados, porém a gente tem que ter pé no chão, que nem sempre o melhor resultado ele pode ser alcançado, certo? Então, outro índice aqui importante, por exemplo, na bovinocultura, é o intervalo entre partos, né? A média brasileira são 21 meses, né? O sistema melhorado, 18 meses, o sistema com tecnologia avançada, 14 meses, e a meta é que esse intervalo entre partos esteja entre 12 meses.
Então, quando você levantar essas informações do rebanho, você for fazer as anotações, por exemplo, na bovinocultura, você vê que os partos estão acontecendo em intervalos muito grandes, né, acima de 12, 18 meses, acima de 14, acima de 21, o que a gente sabe? A gente pode melhorar isso, né, porque é possível, né, é biologicamente possível que um bovino, né, uma fêmea bovina, nas condições adequadas de manejo, né, tenham partos com intervalo de 12 meses. Então, no meu diagnóstico, eu vou poder ver como que a minha propriedade vai estar se comportando dentro desse sistema, de acordo, né, com esse, ter uma referência de acordo com os demais sistemas produtivos, né, a média brasileira e o potencial da atividade. E a partir daí é de onde vou utilizar esses dados do diagnóstico lá para o meu planejamento. Certo? Taxa de abate é outro índice importante, lotação, que é um outro índice importante. A média brasileira, por exemplo, é de 0,9 animais por hectare, né, na criação de bovino de corte. A meta é que aumente esse número para acima de 2 unidades de animal por hectare. Essa é a meta que se tem na bovinocultura de corte. E aí você vai ver, né, no seu diagnóstico como que se encaixa, como é que está a realidade desse seu rebanho, se ele vai estar aqui com lotação igual à média brasileira, abaixo ou acima, com qual situação que ele está se classificando. Aqui, alguns indicadores econômicos da atividade. Por exemplo, é importante entender os custos de produção, né? No diagnóstico, você vai avaliar os indicadores zootécnicos e os indicadores econômicos, né? Aqui a gente tem alguns indicadores econômicos da produção de bovino de corte, né? E quais indicadores econômicos você precisa ter? Várias informações, né? Mas algumas delas são bem mais importantes, vamos dizer assim, por exemplo, o custo total, o custo operacional, né? São informações importantes, assim como o custo total por cabeça, né? Que é o custo unitário por cabeça produzida, custo total por arroba, custo operacional por arroba, custo total por cabeça e custo operacional por cabeça, né? São informações muito importantes. E outra informação muito importante é como é que está o lucro dessa atividade, né? Então, são algumas informações importantes. Nesse link que eu estou deixando para vocês, vocês podem clicar aqui e vocês vão ter acesso a uma publicação muito interessante, né? Muito interessante, que vai trazer esses dados com mais riqueza, né? E orientando muito bem nessa parte do diagnóstico no caso de bovinos de corte. Aqui, só como exemplo também, a gente tem alguns dados da bovinocultura de leite, né? Aí, quais informações que a gente vai coletar na hora do diagnóstico, né? Por exemplo, produção diária total, né? Litros por dia, percentual de vacas em lactação é outra informação importante. Só frisando, aqui não é suficiente, né, o espaço para a gente discutir aprofundadamente, de forma aprofundada, em todas as atividades, né? A gente vai ter uma noção de como proceder o diagnóstico. Outra informação, né, aqui que está colocando idade à primeira cobertura, né, só destacando mais essa informação. E também nessa publicação aqui vocês podem ter acesso, né, isso vai estar vocês podem clicar isso no slide e vai dar acesso a uma publicação mostrando etapas do diagnóstico na bovinocultura de leite. Aqui algumas informações relacionadas aos indicadores econômicos, né, da atividade leiteira, né? Sempre importante, não existe diagnóstico somente zootécnico, né? Lá atrás a gente discutiu a importância da eficiência técnica e eficiência econômica. Então, no diagnóstico, ele precisa entrar as informações zootécnicas e as informações econômicas. Aqui, ó, mais algumas informações econômicas importantes, né? Os custos de acordo com o litro de leite, né? Margem de lucro e lucro de acordo com o litro de leite. São informações importantes que você precisa chegar, né, para fazer um diagnóstico da produção leiteira, por exemplo. E aqui nesse link vocês têm acesso a uma publicação que também
fala de como fazer diagnóstico na produção de bovino de leite, como mais um exemplo. Certo? O que mais que são informações importantes na hora de realizar o diagnóstico na produção animal? Né? Área de pastagem, né? Se é pastagem nativa, pastagem cultivada, como que está a condição desse pasto, né? Como está a condição do solo, se o solo está com boa fertilidade, se está ocorrendo processo de degradação, quais as espécies que compõem esse pasto, né? As pastagens da propriedade, capacidade de suporte desse pasto, quantos animais esse pasto suporta alimentar, capacidade de aumentar a produção de pastagens, né? Recursos naturais, se ainda tem terra para ser explorada. E essas são algumas informações, né? E essas são algumas informações que teremos aqui, que precisamos levantar para realizar o diagnóstico produtivo na pecuária. Bons estudos.